Sensacional. Então vamos lá, religiosamente no horário. Já tem pessoal aqui mandando mensagem que já vai entrar. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Estamos recebendo aqui José Roberto Grácio, um grande amigo, um executivo fantástico que eu tive o prazer de conhecer através da Prime Leads. E que, poxa, a gente tem se relacionado aí já há algum tempo, né, Grácio? Quase um ano, acho que um pouco mais de um ano, né? E ao longo desse tempo eu fui conhecendo a pessoa Grácio e entendi a pessoa por trás do executivo. Ele já era um executivo fantástico e como pessoa mais ainda, diretor supply chain, trabalhou em grandes organizações como Tetra Pak, Rocher, Scania, Ancor. Então, tem muito para contribuir com a gente. Esse é um dos motivos para a gente trouxe ele para o clube para falar de carreira, liderança e para trocar essa ideia que a gente já começou a abrir um pouquinho. Muito obrigado, Grácio, pela sua generosidade em nos apoiar, gerando esse conteúdo. E melhor do que eu te apresentar, porque eu vou só falar bem de você, então, por favor, se apresente para o pessoal do clube para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer o tempo de vocês, né? Eu acho que para mim é uma tremenda satisfação, uma alegria saber que tem gente aí interessada no assunto, né? Quero agradecer o convite, principalmente pelo privilégio aí de fazer parte da história, né? Esse videozinho eu sei que vai estar aí fazendo parte aí dessa construção espetacular que vocês estão fazendo, né? O Paul e a Giovana. Então eu agradeço muito, muito mesmo o convite, né, e o privilégio de estar aqui. Então, obrigado mesmo, que seja realmente um bate-papo muito aberto, um bate-papo muito... que ninguém está preocupado em vender nada, né? A gente vai trocar experiências mesmo, ninguém está preocupado em convencer ninguém, mas eu acho que quando existe um debate, quando existe uma discussão, todo mundo ganha. Muito bom. Então vamos lá. Bom, pessoal, a ideia é um bate-papo mesmo, né? A gente já conversou com o Graça ao longo do dia, está trazendo muitas coisas legais. E ele deu a liberdade para ser open mic, tá, pessoal? Para a gente poder fazer essa troca mesmo, como a gente fez aqui no começo, fazer perguntas, explorar. Ele, com toda essa bagagem, dos poucos líderes que eu conheço que mandou mais gente para a Suécia do que a quantidade de pessoas que tem na Suécia, entendeu? Então, muita gente que está lá foi o Grácio que mandou, porque ele realmente forma as pessoas para saírem da equipe, para voarem, e essa é uma das grandes qualidades dele como líder, além de toda a expertise de supply chain. Então, fiquem à vontade para poder explorar, conversar, falar sobre carreira, negociação, liderança, e ele vai ter um fio condutor aí que ele trouxe para a gente, né? Então, fiquem à vontade para poder interagir e aproveitem, né? Não é sempre que a gente Deixa tem a eu só fazer oportunidade de... um disclaimer. Quando a gente conversou, né, o Paul falou, putz, o Grácio é uma pessoa incrível e eu queria que ele fosse meu chefe. E eu não conhecia, tá? E hoje, gente, nós tivemos uma reunião com ele que foi uns 20 minutos. Eu saí de lá e, pô, eu também quero que esse cara seja meu chefe. E vocês vão entender por... Então vai ser muito legal, aproveitem muito, porque é um cara que tem muito, muito a agregar para vocês. Obrigado pelas palavras. Eu confesso para você que eu sempre falo que faz bem fazer o bem e faz mais bem para a gente que está fazendo do que para quem está recebendo, né? Então, eu vou te falar uma coisa que um dos maiores presentes que eu recebi na minha carreira foi de uma pessoa que a minha área eu, como o Paul falou, eu já trabalhei em algumas empresas, né? Mas a minha maior experiência foram 18 anos de Tetra Pak, né? E lá realmente até tinha um amigo da produção que ele falou que que a nossa área lá tinha um apelido de base de lançamento, né? Então essa coisa de a gente preparar pessoas para perdê-las, né? Então sempre vinha aquela pergunta: qual é a vantagem que você tem no negócio desse, caramba, né? Você prepara o cara e perde o cara, né? Eu falava assim, meu amigo, cada vez que eu perco um fera para uma outra área, para um outro país, para uma outra empresa, tem uma fila de mais 7, 8 feras louco para trabalhar na nossa área. Então, isso permite com que a área, a cada oportunidade de seleção, ela possa ficar melhor ainda, né? Então, isso ajuda muito. E o maior presente que eu ganhei quando eu saí da Tetra Pak, né?
eu recebi uma mensagem de um rapaz que começou com a gente como estagiário e estava gerenciando a planta, gerenciando a área de compras na Colômbia, né? E ele mandou uma mensagem para mim escrita assim: eu gostaria de... Fiquei sabendo que você está saindo e eu gostaria que você soubesse que... Não, ele escreveu assim: obrigado, eu queria te deixar uma mensagem. Obrigado por extrair de mim mais quando eu achava que já estava no meu máximo, né? Então, assim, isso não tem, sabe, não tem um feedback mais bonito do que para um líder, né? Então, eu acho que o papel do líder é muito importante, porque inúmeras vezes um sim de um líder muda a vida de uma pessoa, né? Então, isso é uma coisa assim que eu acho que é um privilégio você estar à frente de uma pessoa cuja a sua presença, ou aquele momento, ou a forma que você trabalha, vai mudar a vida daquela pessoa, né? Então, eu acho que para mim me faz muito bem, sem nenhuma demagogia. Então, é assim que eu procuro trabalhar. Não quer dizer por isso que quem me conhece já trabalhou comigo, sabe que eu não sou o tipo do cara bonzinho, né? Muito pelo contrário, eu sou um cara que cobra muito, porque eu acho que se a gente chegou num determinado patamar, ali chegou. Então, quando é o próximo, né? Então, eu acho que esse ciclo de desafio, ele tem que sempre estar acontecendo, né? Eu, na minha carreira mesmo, eu sempre fui aquele cara que procurei colocar um chapéu maior que a minha cabeça. Quantos desafios que eu peguei, quantas áreas que eu assumi, que eu não tinha experiência nenhuma naquela área, né? Mas eu sempre tive uma coisa comigo: se eu souber trabalhar com gente, né? E se você souber liderar pessoas, você pode liderar qualquer time. Porque quem faz a coisa acontecer é o time. Então, o meu time, por exemplo, eu sempre falo assim que num time é importante você ter várias peças, né? Como um tabuleiro de xadrez. É importante você ter aquele cara que é o trator, que é o cara de resultado, que é aquele cara que você pediu para ele chegar no outro lado do departamento, ele pode passar por cima das mesas, mas ele vai fazer no menor tempo possível. Mas você tem que ter também o pensador, que é aquele cara que tem, por exemplo, eu trabalhei com área de importação, né, sou formado em comércio exterior, é aquele cara que tem paciência de ler uma legislação fiscal, entendeu? Esse cara, via de regra, ele não é o cara da explosão, ele tem uma paciência de Jó para ler uma legislação. E ele é importante também. E eu brinco com as pessoas que até o fofoqueiro dentro da equipe é muito bom também, porque quando você quer mandar uma mensagem, ele vai e já leva rapidinho também. Então, todo mundo tem a sua utilidade dentro de uma equipe, né? Então, eu penso um pouco assim, só para dar aí um pouco de briefing para vocês do que a gente vai falar. Estou totalmente aberto para perguntas, me interrompam a hora que vocês quiserem. Eu acho que é importante essa interação, tá bom? Posso começar falando um pouco de suprimentos? Por favor, vamos lá. Uma parte de negociação aí também, né? Exatamente. Então, eu gostaria de passar um pouco de experiência aí para quem atua nessa área também, né? Eu falo que a gente negocia, ou aprendeu a negociar, né? Desde quando nós éramos bebês, né? E a gente nem fazia ideia disso, né? Ou seja, bastava a gente querer uma simples mamadeira e começar a berrar, né? Então, de uma certa maneira, aí já tinha uma negociação, né? Você berrando, alguma coisa chegava para você, né? No mínimo, atenção. Então, isso já era uma forma de negociação. E no dia a dia, todo mundo sabe que a gente está sempre negociando. Agora, quando isso se torna uma profissão, eu acho que tem algumas armadilhas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando nós fazemos parte de uma organização. Então, esse mesmo conceito que eu falo aqui, que eu trago aqui, com relação a essa coisa colaborativa, né? Com essa coisa de interação, fortalecimento, tudo mais, de equipe, eu sempre falo assim que a área de suprimentos é uma área prestadora de serviços dentro de uma organização.
Para mim, esse conceito é fundamental, né? Porque a gente tem que realmente trabalhar agindo de uma maneira a facilitar a vida dos outros, a trazer a melhor solução, né? Uma coisa que a gente vê muito em suprimentos, por exemplo, e eu já vi isso em empresas diferentes, né? É um suprimentos voltado com alguns KPIs voltados a savings. Então, muitas vezes quantas vezes eu já vi organizações onde que uma área de suprimentos está apresentando savings espetaculares, né? Mas... Oi, boa noite. Estou descendo. Eu vou aproveitar e pegar, parece que tinha... Agora, desculpa, tinha alguém fora do mute aqui. Vai lá, Graça, desculpa. Tranquilo. Então, quantas vezes... Eu pensei que já havia uma pergunta. Já. Não, fica tranquilo. Quantas vezes a gente não faz ideia do quanto representa para um processo produtivo, por exemplo, um atraso, um material com uma má qualidade, aquele negócio todo. Então, um dos conceitos que eu defendo muito é que a gente tem que aprender a discutir, a negociar custos e não negociar preços, que tem uma diferença muito grande, né? Então, esse é um dos pontos que eu defendo muito. Outra coisa que eu defendo muito, que é o burocrático não pode atrapalhar o produtivo, né? Então, essa frase, para mim, ela é muito forte, porque quantas vezes a gente vê situações na área de suprimentos, por exemplo, onde que as pessoas criam procedimentos tão rígidos, tão complexos, entendeu? Não, porque eu tenho que fazer... É óbvio que existe um compliance de qualquer empresa que tem que ser resolvido, mas a criatividade de uma equipe de suprimentos pode contribuir muito com isso. Por exemplo, nós tínhamos um caso, qual é a empresa onde que das áreas que mais sofrem na mão de suprimentos é a área de manutenção, né? Qual é aquela empresa que não chega aquela informação na manutenção assim, ó, daqui a 3 dias, uma semana, está chegando o fulano lá da matriz e o anfiteatro tem que estar pintado, carpete trocado, teto trocado, cadeira, sabe? E aí vem o cara de suprimentos assim, não, mas eu vou fazer as cotações, eu tenho que seguir o processo. Então, por exemplo, nós mesmos desenvolvemos um trabalho, muitos anos atrás, onde que nós chamamos empresas prestadoras de serviços, fizemos as 3 negociações, criamos uma tabela de preços, né? E aí entregamos para a área de manutenção só definir escopo. Ou seja, nós não deixamos de fazer o processo e trabalhamos para melhorar a vida dos caras. Então, eu acho que esse conceito de burocrático para trabalhar o produtivo, eu acho que um profissional de suprimentos tem que ter uma cabeça muito aberta e entender o processo todo para ajudar a azeitar o processo e não ser, vamos dizer assim, uma pessoa que atrapalha o processo, né? Outra postura que eu vejo muito, e eu batia muito assim nas pessoas, né, da minha área, é aquela coisa do comprador se sentindo rei, né? Porque, via de regra, em qualquer empresa, comprador é o cliente, né? E o cliente sempre é muito bem tratado. Agora, o que é muito comum a gente ver nas empresas são, assim, compradores que, sabe aquele tipo assim, olha, meu amigo, eu não estou te pedindo para ideias, eu quero que você me traz o que eu estou te pedindo e acabou, né? Então, eu sempre falava para essas pessoas o seguinte, pensa no seguinte aspecto. Todas as ideias ou necessidades que você levar para o seu fornecedor serão ideias baseadas na tua empresa, no teu negócio. O teu fornecedor, a exemplo de você, ele atende muitas outras empresas. Então, a possibilidade de um cara desse de trazer uma grande ideia é muito maior do que você pedir uma grande ideia para ele. Então, assim, a minha dica é a seguinte, vamos baixar um pouco a régua aí, né? Baixar um pouco a crista e ouvir mais e trazer soluções desses caras para dentro das nossas organizações. Isso ajuda uma barbaridade, né? Muitas vezes tem um cara dentro de uma produção lá, louco com um problema, e o fornecedor tem uma solução. Então, assim, eu acho que a arrogância numa postura de
de comprador desse tipo atrapalha muito, né? Um outro ponto que eu costumo falar e sempre falei para a minha equipe era o seguinte, eu falava assim, senhores, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para a empresa. Quem paga os vossos salários é a empresa. Então, e com isso, eu estou te dando a liberdade de pôr as suas opiniões, de buscar o que se acha melhor para a empresa e não para a conveniência da sua área. Porque se houver seriedade, eu já tive situações de autorizar um aumento de preços numa matéria-prima, por exemplo, num filme, né? Que no dia da minha avaliação me foi questionado por que eu tinha autorizado aquele aumento de 10%. E eu expliquei que, apesar de estar detonando, vamos dizer assim, o meu indicador, na verdade, o que estava ocorrendo é que, dentro da produção, aquele material tinha um runnability, né, uma produtividade, que trouxe uma... Na verdade, o que foi muito simples. Nós diminuímos a espessura do filme, era comprada a bobina por peso, ela tinha muito mais filme na mesma bobina, tinha muito menos setup, tendo menos setup, aumentou a produtividade em 28%. Então, assim, é esse conceito de trabalhar para a empresa e não trabalhar para o seu indicador. Se o cara trabalha para o indicador dele, ele vai falar assim, ó, eu vou quebrar a cara, vou perder meu bônus porque eu vou aumentar 10% aqui, né? E, na verdade, na minha avaliação, nesse quesito, eu tive a nota máxima. Porque, na época, o meu chefe entendeu que, né, eu estava realmente fazendo alguma coisa legal para a empresa. Então, assim, eu acho que é importante um pouco aí para a gente ir finalizando esse aspecto de área de suprimentos, prestadora de serviço e tudo mais, essa coisa de você entender qual é o nível de serviço que você está oferecendo para essa produção, né? Eu já vi casos, por exemplo, onde uma área de compras totalmente desconectada de um supply chain, que, na minha opinião, eu não estou falando que eu sou dono da verdade, mas eu sou um defensor de uma área de suprimentos dentro da área de supply chain. Por quê? Porque eu já vi área de suprimentos, por exemplo, negociando preços espetaculares na China e vendendo indicadores espetaculares para a organização, e uma linha e um processo produtivo, uma área de operações sofrendo, porque ele tinha que fazer uma previsão do que ele ia consumir com 120 dias de antecedência, né? E um forecast para atender o cliente com uma curiosidade de 60%. Então, aí o cara vendia um preço, uma negociação, um saving espetacular em termos de preço por quilo, ou preço por tonelada, né? E aí, porque lá na China é 20% mais barato do que aqui. Aí a operação, para poder atender o cliente, cortava as bobinas maiores para poder atender umas ordens. Então, aí é uma coisa que eu me questiono como profissional, e trabalhando para a empresa, é uma coisa que eu me questiono realmente, até que ponto, né, nós estamos sendo corretos com a empresa. Então, uma coisa é ter compliance, é ter um monte de coisa, outra coisa é praticar isso, né? E encarar as coisas. Então, eu acho que é fundamental. Eu sou um cara caçador de problemas e sempre estimulei minha equipe a caçar problemas também, né? Uma coisa que eu particularmente não gosto é de média, né? Que a média, para mim, é uma coisa maravilhosa para o bom anular o ruim. Mas as pessoas não olham para o ruim, né? Então, eu acho assim, meu amigo, você quer melhorar a tua média? Então, foca nos problemas. Aí a tua média melhora. Mas não me apresenta a média, porque você está ocultando o ruim através do bom, né? Então, assim, como é que nós podemos ser exigentes conosco mesmos, né? Eu acho que isso é que cria uma sustentabilidade de carreira, cria uma postura profissional de verdade. E quando você assume uma postura dessa, é o tipo de coisa que nós estamos nos vendendo a cada minuto, a cada reunião, né? Porque você pode estar numa reunião com um líder de uma outra área e, dependendo da tua postura, se esse cara gostar de você, amanhã ele vai te levar para lá.
entendeu? Quem não quer trabalhar com gente forte? Só quem é fraco, porque aí tem medo do forte, né? Mas, via de regra, né? Isso é uma relação que, na minha opinião, dá muito certo. E mais dois últimos pontos que eu falo muito da área de suprimentos, eu já tive situações assim, de um cara chegar e falar assim, olha, para esse item aqui, nós temos a maior segurança do mundo, porque nós temos aqui 20 fornecedores que fornecem esse material aqui, né? E aí eu falo para o cara o seguinte, que legal, né, cara? Na minha forma de pensar, eu entendo o seguinte, ao invés de você ser muito importante para poucos, você está sendo pouco importante para muitos. Porque aquele cara que te tira da fria, que te atende no final de semana, que te socorre, que passa o teu produto na frente para te ajudar por uma quebra, uma falha de um planejamento, qualquer coisa, é aquele cara que é teu parceiro. É aquele cara que você é importante para ele. Então, por exemplo, a minha experiência na Tetra Pak era muito interessante, porque na Tetra Pak a gente tinha um fornecedor de papel, um de polietileno, um de alumínio, que depois viraram 2, e um de tinta. E aí as pessoas sempre falavam assim, meu amigo, mas como é que é uma negociação do negócio desse? Eu falava assim, meu amigo, é muito difícil, tá? Mas sempre a gente chega num consenso. Sabe por quê? Porque se não chegar em consenso, os dois lados vão perder muito, né? Então, é óbvio, não estou falando com isso que a gente só tem que ter um fornecedor. Até por uma questão de compliance, você tem que ter no mínimo 2 ou 3, alguma coisa assim. Mas, pessoal, assim, na minha cabeça, para um item importante, para uma logística, eu já vi empresas assim, que numa região tinha mais de 160 transportadoras. E aí eu falava assim, será que não valeria a pena? Ninguém pensou num control tower? Será que ninguém pensou aqui numa, né? Como é que a gente consolida e fica mais importante para poucos do que ser muito importante, pouco importante para muitos, né? Então, eu acho assim que as empresas que vão crescer, é importante que tenham uma área de suprimentos bem forte, e eu entendo assim, e que criem alianças fortes, porque essa coisa do leilão, essa coisa, tem muita maneira, por exemplo, a Braskem era um dos nossos fornecedores, então a gente tinha muitas formas de trabalhar de maneira que tinha várias plantas, o fornecedor era único e nós sempre tínhamos o desenvolvimento do mesmo produto em plantas diferentes, mas era um único fornecedor. Então, assim, um pouco para a gente pensar, né, e refletir a respeito disso daí. Fechando o bloquinho de um pouco da visão de suprimentos, de negociação e tudo mais. Se alguém tem alguma pergunta, né, se não concorda... Graça, eu tenho uma pergunta muito interessante de uma visão que você trouxe, até para fazer essa pergunta, até para comentar e encorajar o pessoal a perguntar, foi que você falou de não trabalhar para o seu líder, trabalhe para a empresa, né? Essa visão, cara, é uma visão que é muito interessante, porque quando você trabalha para a empresa e você tem esse mindset, você meio que se empodera a questionar o seu líder para que você possa chegar numa conclusão e definir o que é melhor para a empresa. O que acontece é que muitos líderes não gostam de ser questionados, né? E forçam as pessoas a trabalharem para a sua meta. E aí você começa a ilhar, né? E como é que você... e aí é onde entra a questão da negociação. Como é que eu negocio comigo para eu poder enfrentar o líder de uma forma assertiva, para que eu possa defender o meu ponto de vista e, claro, me destacar não só perante ele, perante a organização. Como é que você enxerga isso? Eu vou falar uma coisa. Eu acredito que tudo tem maneiras de você falar, né? Uma coisa é você chegar na frente de um cara que tem esse perfil. Eu, por exemplo, eu sempre falava para os caras, eu falava assim, olha, você entrou na minha sala, meu amigo, a gente, assim, esquece patente, né? Você vai defender teu ponto de vista, eu vou defender o meu, a gente pode fechar o tempo aqui dentro. Nós sairemos para o happy hour depois, né? Então, nós estamos discutindo o problema e não a pessoa. Agora, é óbvio que existem líderes que não estão tão abertos e tão dispostos a isso, né?
Agora, eu acredito assim, você não vai chegar também para um cara desse, vai falar, não concordo com você, porque você está falando besteira, né? Mas eu acho que o bom funcionário, ele é capaz de chegar com uma argumentação, falar assim, olha, nós temos aquela situação assim, assado, né? Eu uso a técnica assim de massagear o ego, porque esse cara que tem assim, que quem manda sou eu, ele normalmente tem um ego lá em cima. Então massageia o ego dele, entendeu? Não tem problema. Então assim, por exemplo, olha, realmente você pediu aquela coisa assim, assado tal, e eu, assim, o que você acha disso daqui, né? Você acha que, não sei, eu pensei nisso daqui, mas eu gostaria da sua opinião, porque para mim é muito válido ter teu ponto de vista e até me ajuda a melhorar. Você está apresentando a tua ideia pedindo um favor para o cara, entendeu? Então, é aquela coisa de, sabe, pescaria de alto mar? Pescaria de alto mar é assim, eu nunca pesquei em alto mar, pessoal, mas é assim, o que eu sei que acontece é o seguinte, você pega um peixe grande, se você puxar a vara de uma vez, vai quebrar a linha. Então, você tem que puxar um pouco, aí solta um pouco. Puxa, solta. O peixe acha que está escapando, ele está cada vez mais perto de você. Então, assim, eu acho que é muito importante saber lidar com pessoas, e principalmente pessoas difíceis. Você tem que ir, ele sempre vai ter um caminho que você vai deixar ele mais à vontade, mais feliz, se ele não tem essa abertura tão assim, explícita, né? Cara, muito bacana quando você fala de massagear o ego, porque realmente é uma técnica de motivação, de negociação, né? Porque assim, você vai ter que, de alguma forma, apresentar a sua solução, ele até achando que a solução é dele, né? Muitas vezes a solução é dele. Você perguntando a sua opinião. Fantástico. Pessoal, alguma pergunta? Fiquem à vontade aí para interagir, perguntar. O momento é de vocês. Nossa, eu tenho várias aqui. Vai lá, Chico. Grácio, boa noite, Giovana, a todos, né? O Paul também. Bom, Grácio, eu sou de compras, né? Então eu tô nossa, uma ansiedade aqui extrema, que eu acho que se pudesse falar toda semana com vocês sobre isso seria ótimo. Eu vou apresentar talvez uma dificuldade que eu tenho, gostaria de discutir, não sei se tem exatamente uma pergunta, né? Mas hoje, em suprimentos, eu trabalho muito com aquela demanda puxada, né? Aquele pensamento de estoque, ou seja, o cliente tem uma ideia, tem um escopo feito, e eu trabalho com esse escopo dele, né? Então, na maioria das vezes, eu acho que em 80% das vezes, ele já tem um escopo definido, então eu, como compras, trabalho pouco para incentivar ele a separar, formar um próprio escopo ou pensamento que ele quer, né? Igual, o cliente ele pode falar, eu quero um carro, né? Então é gostoso quando você tem uma interação com o cliente e fala, olha, mas poxa, mas qual tipo de carro, qual marca, né? Qual fabricante, qual modelo? Então a gente consegue trabalhar com isso. Então a minha dificuldade hoje é ter essa demanda puxada, ou seja, ele já tem um escopo feito, então eu só tenho que negociar basicamente um preço, né? Com o fornecedor. Então, eu fico mais numa base da pechincha do que de uma negociação mesmo efetiva, né? Inclusive, tem um pensamento que o próprio, deixa eu ver aqui o nome, esqueci o nome do rapaz que falou, ele falou assim, olha, o cliente, tinha um pensamento antigo que falava, o cliente ele está no centro do processo, mas o meu sonho em compras é assim, não, quem está do centro do processo é compras, né? Eu queria estar antecipando a necessidade do meu cliente para conseguir negociar melhor com o meu cliente e com o meu fornecedor. Né? Então, eu queria ver com você, talvez, como que a gente pode atingir esse grau de maturidade em suprimentos, conseguindo antecipar a demanda do meu cliente e ter uma negociação estruturada, né? Ter um processo estruturado, não só cumprindo burocracias que a empresa impõe, né? Que seja em compliance ou em compras, 3 propostas, 2, negociar acima disso. Como que a gente pode estar, talvez, antecipando essa necessidade? Com quem que a gente tem que estar perto? Com o cliente, com vendas, fazendo reuniões de SOP quando ganha um projeto? O que você acha? Eu penso da seguinte forma, né? Eu só fiquei um pouco confuso na sua questão, com relação a que o momento falou, compras em relação a fornecedor ou compras em relação a cliente? Eu acho que o foco é cliente, viu? Cliente, tá bom. Então, o teu cliente, ele põe uma demanda, essa demanda reflete em você. E você não sabe exatamente o que ele coloca lá. É isso?
Na verdade, ele já tem um escopo pronto e eu tenho que, basicamente, negociar aquilo com um determinado fornecedor. Tipo, eu não tenho que trabalhar naquele escopo dele, entende? Então, fica um pouco difícil de eu negociar diretamente com o meu fornecedor. Porque, olha, eu não tenho que mudar aqui no escopo do que o meu cliente pediu. Eu só preciso baixar o preço, né? O que a empresa pede. Tem coisas que é muito difícil, faz parte da vida, né? Eu uma vez cheguei para a CPFL e eu falei o seguinte, eu falei, escuta, eu não sou cliente, assim, eu sou refém, né? É uma relação muito diferente, né? Entre você ser cliente e ser refém, né? Mas, assim, Francisco, eu particularmente, eu sempre acredito numa boa negociação e, assim, nesse mindset de você ser um prestador de serviços, né? Eu entendo que para você sensibilizar e chegar nesse cliente, você precisa de reforços. Esses reforços são a tua área comercial, tua área de vendas, que provavelmente é a área que tem esse contato mais próximo. Via de regra, às vezes, eu não estou falando que isso tem que tomar cuidado com as minhas palavras, né? Mas, via de regra, tem muita área de vendas também que não quer, assim, dispor com o cliente e fala assim, tudo que o cliente fala, ele fala amém. E ele não faz ideia o estrago que ele faz dentro da organização dele, entendeu? Então, às vezes, é importante começar de dentro para fora, sensibilizar a tua área comercial, sensibilizar o teu processo produtivo e, principalmente, na minha opinião, eu acho assim, você tem que levar em consideração que o teu cliente que está pedindo isso também é a área de compras do seu cliente. O cara que está fazendo isso é o cara da área de compras desse cliente. E, na minha opinião, a única maneira de você sensibilizar esse cara de novo, é mais ou menos parecido com a pergunta do Paul, né? Você chegar para esse cliente e mostrar a ele a possibilidade de melhorar o resultado dele, né? Então, ou seja, se existir alguma flexibilidade, eu vou melhorar o teu resultado e, obviamente, você também não vai dar tudo para ele, né? Porque a tua empresa também tem que ter uma parte desse bolo aí. Mas, assim, eu acho que tem que fortalecer com a área... Eu, por exemplo, eu fortaleceria com a área comercial, entendeu? Porque isso impacta o resultado da sua empresa e juntos... E levar essa proposta para o cara, imagina um cara desse que é da área de compra, fala assim, nossa, eu através do meu fornecedor tal, eu consegui ter um saving de tanto. Para comprador isso é o famoso piece of cake, né? Ele vai ficar muito feliz. Então, você só vai conseguir a contribuição dele se você puder oferecer alguma vantagem para ele. Aí ele vem na tua linha. Agora... Se a tua área de vendas não estiver junto contigo nessa, vai ser bastante difícil. Graça, eu só complementando, Chico, eu acho que o seu ponto é justamente um ponto que a maioria das áreas de suprimentos tem. Vendas vende o que o cliente quer. E supply chain tem que entregar o que ele precisa. E existe um abismo entre o que vendas prometeu entregar para o cliente e o que efetivamente vai ser entregue uma vez que vendas se predispôs a não discutir com o cliente o escopo, para ver se realmente era aquele escopo, né? Não sei se é isso, tá, Chico? Me interrompe aí se não foi isso. Tá? Exatamente isso. E aí a área de suprimentos fica numa situação tão complicada, porque depois eu tenho que ressignificar para o cliente o que foi vendido. E aí entra a negociação com o fornecedor, entra a negociação com o próprio cliente, de redefinição de escopo no meio do processo. E isso é muito complicado, né? Quando uma área de supply chain não está 100% integrada à área de vendas, entendeu? Sim, é porque eu até costumo falar, né, para os meus clientes, né? Eu compro muitos serviços, tá? Graça, pessoal. Então, geralmente eles falam, ele tem um escopo já pronto, inclusive questões de advocacia, consultoria, então eles falam, já tem o escopo pronto. E não existe uma alquimia. Eu falo para o meu cliente, olha, você quer mudar alguma coisa aqui? Existe algum ponto que a gente pode melhorar? Geralmente eles falam, não, é isso mesmo. Eu falo, olha, não existe uma alquimia, né? A alquimia é você transformar um escopo em outra coisa e você consegue... Isso não é uma negociação, isso é uma alquimia, você vai transformar o A em B. Outra coisa é você conseguir discutir com o seu... Antes de você
negociar com o fornecedor, você discutir com o seu cliente, ver pontos de melhoria e a partir daí você conseguir definir todo o escopo com o seu cliente, conseguir discutir de frente a frente com o seu fornecedor melhorias ali para atendimento. Eu acho que o principal, não tô falando nem em preço, tá? Eu estou falando em questão de conseguir o melhor para o meu cliente e a partir daí, com base, conseguir negociar melhor com o meu fornecedor, entendeu? Isso, infelizmente, o que às vezes acontece também é muita gente não está disposta a comprar uma briga dessa, né? Então, eu tinha um amigo que ele falava o seguinte: se você quiser vender pipoca em frente ao Museu do Ipiranga de domingo à tarde, você não corre risco nenhum, também não ganha nada. Se quiser trazer um caminhão de cocaína da Bolívia até a Praça da Sé, você corre um risco violento. Se você conseguir, você está milionário. Então, assim, às vezes, as pessoas têm que ter... É aí que eu falo do profissional que trabalha para si ou trabalha para a empresa, né? Então, a pior sensação que eu acho que, na minha opinião, que eu sempre tive, era de perder um jogo sem ter jogado, entendeu? Então, acho assim, é uma questão de começar uma onda, né, de convencimento dentro com o seu líder em suprimentos. De repente, você não pode chegar no cara de vendas, mas o teu líder, o teu diretor vai falar com o diretor comercial, que é o cara de vendas, entendeu? Então, você sobe um pouco o nível, usa essas peças a seu favor, né, para chegar nesse cliente aí e trazer o benefício. Porque, meu amigo, na hora que você mostra o número e o potencial de ganho num negócio desse, você ganha um aliado espetacular. E se o cara não entendeu, você fala com o controller ou com o CFO. Você vai ver, aí ele entende, aí esse cara entende. Aí é rapidinho. né? Eu falo que não tem jeito certo de fazer o errado, né? Eu falo assim, meu amigo, eu estou te apresentando essa oportunidade aqui, você vai ignorar? Tudo bem, né? Então, Graça, deixa eu aproveitar e te fazer aqui. A gente está falando muito sobre essa ideia, né? Você comentou isso várias vezes, de não trabalhar para o líder, mas sim para a empresa. E aí eu queria puxar, até entrando no tema aqui da live mais especificamente, qual que é o papel do líder, né? Nessa questão, porque tá olhando do lado subordinado, legal, eu não trabalho para o meu líder, eu trabalho para a empresa. Mas e o revés? E o líder? Como é que é esse exercício? Eu tenho algumas opiniões aqui com relação a isso, né? Alguns aprendizados também, né? Eu costumo, até hoje à tarde eu postei a respeito disso, né, no LinkedIn, que a liderança, para mim, é a arte de você conseguir o resultado através dos outros, né? E, para mim, um grande exemplo disso é o técnico de futebol. Porque se nós pensarmos um técnico de futebol, se o time é campeão, só tem craque. Os louros são todos para os jogadores. Se o time entra em crise, o primeiro que perde o emprego é o técnico. Então, se nós pensarmos nesse aspecto, nós vamos entender que o técnico de futebol é um primeiro aprendizado. Quem ganha o jogo não é o líder, é o time. Ponto. Esse é o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, o técnico, para ele se garantir, ou o líder, para ele se sustentar, ele tem que colocar, por exemplo, ele tem que colocar o profissional com a competência correta, na posição correta e motivá-lo para extrair dele o melhor. Então, esse conceito, para mim, é muito forte e é muito importante, na medida em que você começa a entender a importância do teu time. Quem ganha o jogo, imagina o técnico lá de fora tendo que ganhar o jogo e não está jogando. É um baita desafio, né? Então, essa é uma das pessoas, do mindset, para mim, que tem que ter um líder. O segundo é aquilo que nós já comentamos aí antes de começar a live, né? De preparar pessoas para perdê-las. Né? Então, assim, eu sempre falo, quando a pessoa começava numa entrevista comigo, até as pessoas falavam, quando o Grácio fala essa frase, é porque ele gostou da pessoa. E eu chegava para a pessoa e falava assim, meu amigo, vamos lá, ou minha amiga, né? Vamos lá. Eu vou te explicar o que é trabalhar com a gente. Nesse momento, né, você está dentro de um aviãozinho, com combustível e decolagem autorizada na cabeceira de uma pista. Você é o piloto e esse avião é a tua carreira aqui dentro. Eu, como teu líder,
eu vou estar na torre de comando para te passar todas as informações que você precisar da sua rota, mas eu não vou estar dentro do avião. Se esse avião vai decolar ou não, depende de você. Agora eu queria te deixar um recado. Se você não decolar, eu vou precisar da pista. Entendeu? Então, assim, é uma carga já logo de início, que o cara sabe o seguinte, a mensagem que eu estou passando é a seguinte, eu estou aqui para fazer o que puder fazer para você voar alto. Mas se você não quiser voar, meu amigo, sabe? E por que eu falo isso? Eu vou te falar que não tem só bondade nisso, tá? Tem desafio para mim também. Porque na medida que eu tenho um cara que me enfrenta dentro da minha área, esse cara expõe a minha forma de pensar, né? Ele provoca a minha forma de pensar. E para mim isso, quando tem uma discussão, é uma validação do que eu penso. E eu já aprendi muito com esse tipo de coisa também. Para vocês terem uma ideia, eu sempre tive essa coisa de vai decolar, vamos lá, todo mundo vai crescer, aquele negócio todo. Uma vez uma amiga minha, uma pessoa da minha equipe, entrou na minha sala e falou para mim o seguinte, esse foi um grande aprendizado da minha carreira também, como líder. Ela chegou para mim e falou o seguinte, entrou na minha sala e falou assim, Grácio, eu vou te contar uma coisa, eu vou te falar um negócio agora, que pode ser que até eu perca meu emprego, mas eu vou te falar. Ela falou assim, você quer tanto que a gente cresce, que virem líderes, que não sei o quê, que cresça na carreira tal. Ela virou para mim e falou assim, eu não quero. Né? Ela falou assim, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E eu não tenho a ambição de amanhã ser um gerente, um diretor. Eu tenho outros conceitos, né? E era uma pessoa extremamente competente no que ela fazia. Né? Aquele momento, eu agradeci a ela, porque eu falei assim, por mais que você queira ser um líder motivador, né, e querer dar oportunidade para as pessoas, você também não pode cometer o erro de querer que as pessoas sejam quem você quer que elas sejam. Essa foi a ficha que caiu para mim. Então, é assim, eu acho que é importante, por exemplo, a gente também entender esse negócio. Não se trata de a pessoa não querer decolar, mas talvez a pessoa não quer ir na altitude que você está querendo para ela. E está tudo bem, entendeu? Porque ela está cumprindo o papel dela. Então, eu acho assim, eu acho que tem que ter muito de humanidade dentro de uma liderança. Eu vejo tanto líderes massacrando equipes para obter o resultado. E se ele se conscientizar que o resultado não sai, porque ele não está tendo a competência de motivar e preparar a equipe dele para chegar no resultado, muda o foco, entendeu? Traga a responsabilidade para suas costas. Onde você está falhando que o teu time não está alcançando? Então, eu acho que antes de você culpar o outro, você tem que, sabe assim, colocar um pouquinho, como dizia o outro, a sandália da humildade e falar, meu amigo, como é que a gente, né? Como é que a gente, qual é meu papel aqui? Então, isso para mim é um aspecto de liderança. Outro ponto, eu falo assim, eu não trabalho ou procuro evitar ao máximo, né, trabalhar com gente incompetente. Então, eu sempre falava para a minha equipe o seguinte, amigo incompetente eu só tenho no happy hour. Aqui dentro não, porque eu tenho que desempenhar um papel. Então, imagina o seguinte, você não está dando conta do recado, você não está afim, está fazendo caca direto, né? Aí eu sou teu amigo, eu te protejo. Eu vou perder meu emprego porque eu não estou chegando no resultado. Vai chegar um outro cara que não é teu amigo, vai ver que você é o problema e vai te mandar embora. Então, se você já está estrepado, por que eu vou me estrepar? Claro, nós temos papéis a desempenhar. E uma equipe outstanding, uma equipe de alta performance, tem que ter essa maturidade. Tem que cada um desempenhar o seu papel. Se o cara, eu falo assim, eu tenho amigos, antes de você ser meu amigo dentro da empresa, seja competente. Faça a sua parte.
aí você até pode se tornar meu amigo, mas eu tenho um papel a desempenhar como líder. Então, por isso que eu falo, é muito legal motivar pessoas, é muito legal você alavancar carreiras, você ajudar as pessoas, mas nós não podemos perder o foco e a nossa responsabilidade como líderes, né? Porque senão você não vai formar uma equipe forte, né? Então, eu falo assim que a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ser justo, né? E assim, e tudo que eu falo é o seguinte, tudo dentro de uma equipe tem que ter um porquê. E dentro das minhas equipes, eu falava, inclusive, para os meus líderes. Eu falava o seguinte, os líderes que eu falava, assim, os gerentes que reportavam para mim, eu falava, senhores, tudo, para qualquer pergunta, para qualquer situação, tem um porquê. E não valem as respostas porque sim, porque não, porque sempre foi feito assim, porque eu mando, porque, sabe assim? Ou seja, você foi lá no RH, eu quero um profissional que fala 3 línguas, faz isso, tem MBA, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. E aí você responde para ele, porque sim. Então, assim, é um pouco de autoconsciência também, né? É o que eu falo, o que eu falei lá no início. Se a gente colocar em prática, em fazer para o outro o que a gente gostaria que fizessem para a gente, já ajuda muito qualquer liderança, né? Porque você dá uma resposta, e aquilo que eu falei também, aquele líder que é centralizador, para mim é um incompetente. Porque, no meu modo de pensar, humanamente é impossível o cara controlar tudo, né? Eu acho que o líder legal é aquele líder que chegou, sentou, traçou a estratégia e espalha, entendeu? Cada um vai lá. Se tem um cara da tua área que está numa reunião, tem muita empresa assim, eu não vou na reunião porque eu sou diretor, e aí mandaram ali um supervisor, que absurdo. Esse cara, meu amigo, eu sempre falava o seguinte, olha, se eu estou mandando esse cara aí, ele está alinhado. Então não dá para eu estar em todo lugar. Uma vez eu chamei um fornecedor, pessoal, que o fornecedor era assim, o cara veio reclamar comigo, o comprador. Chegou para mim e falou assim, Grácio, eu estou muito chateado, porque eu chego para o fornecedor, tento negociar e eu não consigo a redução de preço, né? Aí você liga para o cara te dá o desconto, porque você é diretor. Eu falei, bacana, vamos fazer o seguinte, chama esse cara para uma reunião aqui com o diretor dele. Aí ele chamou, foi uma empresa que veio falar com a gente, e eu falei assim, senhores, eu os convidei para vir aqui, que eu queria anunciar em primeira mão para vocês que esse cidadão aqui agora é vice-presidente de compras na nossa empresa, né? Aí nem o cara entendeu, o comprador, né? Até ele olhou para mim assim, né? Falei, será que eu fui promovido agora, né? E aí os caras ficaram assim, meio aquele cara de aé, né? E eu falei assim, não, é porque a gente está tendo problema aqui, que eu estou tendo que me envolver nas reuniões, porque ele não consegue atingir o objetivo. E quando eu ligo, eu consigo. Então, se eu sou diretor, a partir de agora ele é vice-presidente. Então, quem saiba, a gente está. Então, assim, dar esse empoderamento aos caras, né, ajuda muito no resultado e facilita a nossa vida como líderes. Toda vez que eu fiz alguma apresentação no exterior, né, toda vez que eu fiz uma apresentação no exterior e que alguém preparava essa apresentação para mim, sempre no canto direito inferior estava o nome do cara que fez a apresentação. Porque eu falava assim, meu amigo, eu estou te dando a chance de aparecer e eu estou te dando a oportunidade de aparecer e a obrigação de fazer certo. Porque se eu passar uma vergonha por causa da apresentação, você vai passar junto comigo. É na alegria e na tristeza. Pulamos juntos? Pulamos juntos. Entendeu? E com essa prática, pessoal, eu tenho a maior satisfação de dizer que eu cheguei a exportar pelo menos uns 8 para a Europa. Pessoas de 20 e poucos anos, talentos, que a gente colocava nas reuniões e permitia que eles voassem, entendeu? Então, hoje, tem menor aprendiz que trabalhou comigo na empresa, e hoje tem cargo gerencial. Tem gente que entrou como temporário, é diretor hoje de áreas lá dentro. Então, assim, para a gente... E não estou falando que são por minha culpa, não, ou por minha, né? Eu estou falando o seguinte, para mim é um prazer contribuir, porque não adianta também, se a semente não for boa, não adianta regar que não vai sair planta.
né? Não vai sair a flor. Então, assim, eu acho que o líder tem que saber identificar os potenciais e estimular esses caras a extrair o máximo deles, para eles mesmos. Porque enquanto esse cara, esse fera, estiver motivado e dando o melhor dele, você pode ter certeza que você vai ser o técnico que vai comemorar o campeonato. Porque os caras estão marcando os golaços lá. Então, para mim, o conceito de líder, ele passa por isso, né? E eu sempre gostei de trabalhar dessa forma, né? Um time forte, quando você pega pessoas competentes para fazer parte do teu time, um time forte não tolera ser subestimado. Então, se você está falando com um cara inteligente, meu amigo, seja inteligente. Respeite a inteligência dele, a capacidade dele, a experiência dele, né? Porque você tem uma riqueza enorme de pessoas que vêm de várias áreas. Eu tive, por exemplo, pessoas que saíram trabalhar com a gente. Uma vez um cara trabalhava comigo, da minha equipe, aliás, um não, 3. Um deles, por exemplo, estava trabalhando comigo, só para dar um exemplo, e aí o cara começou como menor aprendiz, estava com seus 23, 24 anos, e era um cara muito bom, né? E ele recebeu uma proposta de uma outra empresa. Chegou para mim cheio de cuidados, né? Olha, Grácio, né? A única empresa que tinha trabalhado era nessa empresa, né, que eu estava. Olha, Grácio, eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa, tal, e eu gostaria de ir, porque eu só aprendi a trabalhar aqui, eu gostaria de conhecer outras culturas, outras formas de trabalho e tal. Eu virei para o cara e falei o seguinte, eu falei, meu amigo, parabéns, vá com Deus, né? Entenda essa outra cultura e aguarde, porque um dia eu vou te buscar. Vai lá ganhar experiência, um dia eu vou te buscar. Passaram 3 anos, pintou uma vaga de coordenação, eu liguei para o cara, aprendeu já aí ou não? Já experienciou outra cultura? Né? E esse cara, eu trouxe ele de volta. Isso aconteceu 3 vezes, com 3 pessoas. E esse cara entrou para trabalhar com a gente e foi um dos que eu mandei para a Suécia depois. Né? Então, assim, eu acho muito ruim quando uma pessoa, né, se eu quero crescer, por que eu não posso permitir que as pessoas queiram crescer também? Né? E se naquele momento aquela pessoa é importante para a minha equipe e para a empresa que eu estou representando, por que eu vou ter a vaidade de falar o seguinte, ele saiu, pediu a conta, agora não entra mais? Eu, na minha opinião, não estou criticando atitudes e posturas de empresas. Eu sei que muitas têm essa cultura. Eu, como líder, se depender da minha decisão e eu precisar do cidadão e ele for muito bom, eu vou buscá-lo onde ele estiver. Simples assim. Agora eu gostaria de ir para falar um pouquinho do liderado, né? Ou seja, colocar um pouquinho o chapeuzinho de quando eu estava do outro lado da mesa. Eu acho que isso também ajuda a gente no dia a dia, né? Eventualmente a buscar alguma coisa, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? À vontade. Eu tenho uma pergunta. Pois não? Eu estudo Relações Internacionais na SPM e essa semana eu comecei a fazer um curso de Harvard online sobre liderança. E muito do curso que eu estou fazendo tem algumas coisas que você falou. Essa parte de conseguir o resultado através dos outros foi bastante abordado no curso. E eu queria saber quais são os principais desafios em uma liderança. Os principais desafios? Eu falo que o primeiro de todos, quando você começa a ser líder, é você entender que as pessoas, eu acho que eu já comentei isso, podem chegar no resultado por caminhos diferentes, né? Outro desafio é como é que você consegue fazer com que o time esteja sempre motivado. Isso é uma tarefa muito, muito difícil. Agora, você tem que ter sensibilidade, né? Por exemplo, eu sempre fui aquele cara assim, com o meu time, se eu falar bom dia para a pessoa, eu sei se a pessoa está legal ou não, né? Eu já tive gente que chegou para mim de manhã, eu vi que o bom dia não estava naquela animação toda, eu cheguei, comecei a conversar com a pessoa e eu falei assim, meu amigo, você vai visitar fornecedor hoje, né?
E eu sabia que, na verdade, ele não ia visitar fornecedor, né? Mas ele ia resolver o problema dele. Porque é aquele cara que, se eu precisasse varar um sábado e domingo junto, ele estava do meu lado, né? Tinha uma facilidade na empresa que eu acho que é importante, o líder, ele tem que entender o clima da área. Às vezes você percebe da sua sala que uma pessoa está debaixo de uma pressão tão grande que ele está enlouquecendo, né? Então, você tem a capacidade de tirar essa pessoa do ambiente dele, né? Eu já fiz coisas assim, de momentos muito complicados, do nada, eu entrei no departamento com um bolo e fiz o departamento, todo mundo parar para comer um bolo, entendeu? Então, tem uma história, por exemplo, que eu aprendi, que eu escutei uma vez, que, só para exemplificar o que eu estou falando para você, primeiro eu tenho um conceito assim, eu gosto muito de colocar exemplos para internalizar, tá? Eu falo o seguinte, não dá para você dar um salto com as pernas esticadas. Você tem que agachar para pegar o impulso. Se a coisa está estressante, se a coisa está difícil, você precisa descompressar, fazer a descompressão. Então, você tem que ter a habilidade de saber o que você pode extrair daquele time e como extrair isso daí, sem matá-los. Entendeu? Então, por exemplo, são coisas que essa história que eu ia falar era o seguinte, me contaram uma vez que havia uma competição, uma parábola, né? Uma competição de lenhadores e tinha uma pessoa de 60 anos, né? Essa pessoa de 60 anos era o campeão em corte de árvores. Eles marcavam em 1 hora, e nessa 1 hora, quem cortasse mais eucaliptos ganhava a competição. E aí apareceu aquele garotão, 30 e poucos anos, sarado, forte para burro, e desafiou o homem de 60 anos, que era campeão há muito tempo. Marcaram 1 hora, saíram cortando, ao final contaram os tocos, e o cara de 60 anos tinha ganho de novo. E aí o outro falou para ele, como é que você pode ter ganho, né, se eu te vi várias vezes sentado, descansando, e eu não parei 1 minuto? E esse cara de 60 anos falou para ele, meu amigo, enquanto você achava que eu estava sentado, eu estava afiando meu machado. Entendeu? Então, assim, existe um momento que você tem que preparar, você tem que afiar o machado da equipe. Entende o que eu estou falando? Eu acho que você tem que ter uma coisa que eu não sei como te explicar, mas você sente no ambiente. Entendeu? E, assim, uma das maiores pontos que eu defendo é tratar gente como gente. Porque uma pessoa que está com um emocional abalado, ele não vai entregar o que ele deve entregar. E você, inclusive, pode cometer o erro de fazê-lo, de impor um risco a ele, entendeu? Dele cometer um erro grave e todo mundo vai perder. Então, assim, eu acho que tem que ter é uma combinação, liderança é uma arte. Para mim, não é um negócio. Eu também tenho dias que eu chego lá, cabreiro. Faz parte, eu sou ser humano também, eu também tenho meus problemas, entendeu? Mas eu não defendo nenhuma equipe onde existem atores, entendeu? Eu acho que quanto mais natural a pessoa se sentir, mais à vontade a pessoa se sentir, e liberdade para falar, hoje eu não estou legal. Não está legal. Não estou conseguindo chegar nesse projeto, não estou conseguindo chegar nesse resultado. Tenha humildade de pedir ajuda. E os que estão à volta ajudam. Quantas vezes eu tive áreas que pessoas estavam com trabalho acumulado e que nós combinamos assim, pessoal, nessa semana agora todo mundo para às 4 e todo mundo ajuda o fulano de tal. Sabe por quê? Porque quando o time é campeão, até o reserva ganha medalha. É simples assim, são conceitos, entendeu? Eu acho que vale a pena a gente colocar no dia a dia. Eu quero só fazer um disclaimer aqui, pô, antes, Eduarda, isso aqui que você está ouvindo, isso é muito raro, tá? Então, é uma coisa que, assim, eu não sei nem, eu fiquei até, olha que eu falo pra caramba, fiquei até meio sem palavras, mas isso aqui é muito raro, tá? Então, essa descrição da liderança, você está entrando agora no mercado, você vai encontrar algo drasticamente diferente.
mas usa essa visão para ser uma líder melhor, Eu tá? acho assim, Porque isso aqui eu nunca vi na vida, na prática, tá? Então, é só para te pontuar, para depois você não se decepcionar na hora que você for, né, Paul? Senão, coitada, a menina vai... Eu acho assim, não, eu acho que o mundo é cruel. Isso eu falo sempre, falei para as minhas filhas, né? O mundo é cruel. Então, agora, não é porque eu tenho um chefe, eventualmente, que não é um líder, que eu vou transferir isso para a minha equipe. Até porque o líder tem que entender que ele depende da equipe. Não adianta você bater, o cara vai morrer, ponto. Aí acabou. Acende a vela. Então, é o contrário. Eu acho que você tem que ter essa capacidade de sofrer pressão e traduzir essa pressão, sabe? Ser o amortecedor desse processo, entendeu? Porque quanto mais alto é a liderança, maior é a cobrança por resultados. Só que o resultado não sai de uma única cabeça. A equipe tem que estar forte. E vou te falar uma coisa. As equipes que eu trabalhei até hoje, se entrasse um que a gente chamava de pica-pau, eu não precisava nem me preocupar. A equipe expurgava. Porque o cara não se encaixava, a pessoa não se encaixava. Entendeu? Então, assim, é um ciclo tão positivo, tão bonito, entendeu? Que, assim, você entra para a guerra com confiança, né? Porque você... E, assim, o cara... vamos supor, eu tinha a minha área de compras, por exemplo, o comprador de manutenção estava dentro da manutenção. O comprador de engenharia estava dentro da engenharia. O de marketing estava dentro de marketing. Sabe por quê? Porque eu falava assim, senhores, vocês sabem as regras que têm que ser respeitadas, mas você tem que estar sentindo o calor da cozinha, né? Ou seja, aquele cara lá, ele é um cara, por exemplo, que ele não precisa ficar recebendo e-mail para lá, para cá. Ele está no meio dos caras, ele sabe o que está pegando fogo, o que não está, entendeu? E ele tem liberdade para agir, né? Então, assim, e outra, é uma questão assim de a gente ter uma postura também, se o cara errou, eu errei junto com ele. E por que eu errei junto com ele? Né? Eu posso até depois com ele sozinho discutir por que errou, mas perante a empresa, perante os outros, eu errei junto com ele, porque a partir do momento que eu deleguei a ele para tomar uma decisão, eu sou corresponsável por essa delegação, entendeu? Então, é simples assim. É aquela história, pulamos juntos? Pulamos juntos. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Mas eu posso te garantir que eu, graças a Deus, eu acertei muito mais do que errei, né? E tenho, assim, muito orgulho, assim, de ver gente que cresceu bastante com isso também. E foi bom para os dois lados. É efetivamente um ganha-ganha, entendeu? Porque se você tem uma equipe forte e você trata esses caras bem, esses caras vão, sabe, vão estar contigo sempre. E aí você vai se fortalecer como líder, né? Então, assim, eu tinha o maior prazer do mundo, todos os anos, quando era, principalmente na época de Tetra Pak e tudo mais, todos os anos, entre março e abril, eu recebia, em média, de 2 a 3 ligações de headhunter. Entendeu? Isso para a gente, é um orgulho. Isso para o ego da gente é gostoso. Porque é um feedback do mercado para que você está no caminho certo. Não precisa ficar pulando de galho em galho, entendeu? Mas é uma resposta. Até para dar uma indicação, até para a gente ir para as considerações finais, Graça, para fechar o papel do liderado, que é bacana a gente falar também, que é o próximo tópico. Eu vou deixar aqui como referência, Eduarda, a série do Netflix que acabou de lançar essa semana, chama The Playbook, Estratégias para Vencer. Eles chamaram alguns técnicos, né? Chamaram o técnico de tênis da Serena Williams, o José Mourinho, e vários técnicos para falar sobre a liderança e as regras da vida dele. Você vai pegar toda essa série, vai devorar ela e você vai ver que tudo que o Grácio está falando se encaixa em cada uma das regras desses técnicos, que basicamente é o exercício da liderança quando você fala de times vencedores. O Grácio está resumindo essa série. Quem tiver oportunidade, assiste, que ela é fantástica. Até deixar aqui no chat para vocês. Também. Eu gosto do assunto, eu gosto de também. É demais, é muito legal. Deixa eu falar um pouquinho do liderado. Vamos lá.
Um dos pontos que eu acho muito importante é importante a gente entender o sentido que eu vou falar agora. Porque eu falei assim, trabalhe para a empresa, não trabalhe para o seu líder. Porém, tem uma sutileza aqui que é a seguinte, faça o que você puder fazer para o seu líder crescer dentro da organização. Tá? Além de você, não tem coisa que mais te ajuda na carreira do que você ter pessoas importantes que confiam em você. Eu tenho todo o respeito do mundo com as pessoas, com todos os níveis e tudo mais. Mas para a gente que quer desenvolver uma carreira, é fundamental não esquecer das estratégicas básicas. Né? Estar trabalhando para ser uma pessoa de confiança, de assertiva, com resultados importantes e que ajude o seu líder a crescer, você pode ter certeza que esse líder sempre vai querer, ele crescendo, você é a pessoa que cresce junto com ele. Eu já vi vários casos de pessoas que começaram em nível gerencial e chegaram à diretoria, à vice-presidência, porque o ex-chefe desse cara virou um CEO, virou um VP e adorava, tinha empatia, tinha confiança, entendeu? Então, via de regra, um cara desse, quando cresce na carreira, ele precisa ter as pessoas de confiança, principalmente quando ele muda de empresas. Ele precisa ter gente no time dele de confiança, né? Então, é uma dica que eu sempre levei em consideração. Eu sempre olhei assim, pessoal, como perante o meu líder, né? Eu sempre olhava assim, se eu olhar a minha volta aqui, ó, né? Primeiro, o que meu líder tem que eu não tenho, que eu preciso ter? Segundo, como é que está a minha concorrência? Eu tenho que respeitar meus amigos, eu tenho que trabalhar para o time, eu tenho que fazer tudo isso. Mas se nós temos uma estratégia de crescer na carreira, é importante a gente saber quem são os nossos concorrentes dentro da empresa, né? Caramba, eu tenho 3, 4 caras aqui fazendo MBA, fazendo mestrado, e eu ainda estou na escolinha de inglês, como dizia o Renato Russo, né? Aí depois o outro entra lá, e aí a gente fala assim, nossa, que sorte aquele cara tem, né? Então, foi um aprendizado que eu tive, que a sorte sempre está do lado dos competentes. É uma coincidência incrível, né? Mas acontece. Então, uma outra dica também que eu falo é o seguinte, a partir do momento que você quer chegar em algum lugar, trace, se você quer ser um diretor, se você quer ser um VP, um CEO, seja quem for, tenha em mente o que você quer ser. E, neste momento, trabalhe para isso sem levar em conta a empresa que você está. A mensagem aqui é a seguinte, eu sempre pensei da seguinte forma, um dia eu quero ser diretor. Se vai ser dentro da empresa que eu estou hoje, eu não sei, mas que eu vou ser um diretor, eu vou. Então, eu vou investir e me preparar para ser um diretor, né? E a empresa que me reconhecer dessa forma vai me admitir, vai me contratar, né? Então, quando eu via minhas filhas ralando muito na faculdade e tudo mais, elas, momentos assim que estavam esgotadas, eu falava assim, continue assim investindo em você. Alguém um dia vai pagar por isso. E paga, né? Então, assim, pense na sua carreira independente da empresa. Se puder ser na empresa que você está, foi o meu caso. Eu peguei uma empresa como a Tetra Pak, entrei como gerente de importação, saí como diretor da América Latina. Então, foi uma empresa que me deu condições de estar crescendo durante a carreira. Então, é muito importante para quem quer crescer, prestem atenção. Se você já chegou a 3 anos, 3 anos e meio, que você está fazendo a mesma coisa, começa a se preocupar. Essa é a forma que eu pensava, né? Outra coisa que eu pensava, é importante com determinada faixa etária você estar em determinados cargos. Muitas vezes, a forma que eu pensava também, muitas vezes
é importante que você cresça, na medida que você vai ganhando maturidade, você vai ganhando cargos mais, conquistando cargos mais importantes também, né? Isso te dá maturidade profissional e maturidade como pessoa também. Essa combinação é importante, né? Tem uma frase que eu falava sempre para a minha equipe, que eu falava o seguinte: não me entregue um bebê morto, eu não sou Jesus Cristo, né? Então, essa frase é para fixar, que é o seguinte: eu sempre me preocupei, quando chegasse para um líder meu, se eu tinha que pedir alguma opinião para ele, eu estava com algum problema. É muito diferente você chegar para o seu líder e falar assim: olha, nós estamos com esse problema, eu analisei isso, e a minha proposta é essa, mas eu gostaria de ouvir a sua também. O seu líder vai perceber que você parou para pensar no assunto e está pedindo a opinião dele. É diferente você chegar e falar assim, por exemplo, não deu. Não vai entregar. Não deu, deu problema. Ou seja, eu falo assim, depois que o problema já virou problema, não adianta você, uma entrega de um material, por exemplo. Se eu estou esperando um material para ser entregue, ou um projeto para ser entregue, na quarta-feira que vem, se tem algum problema, me avise até a sexta, até a segunda, que você não vai cumprir na quarta. Porque você me dá a oportunidade de eu pensar numa alternativa, ou de buscarmos uma alternativa juntos. Agora, se chegar na quarta e falar para mim, não deu, você me entregou o bebê morto. Eu não consigo fazer mais nada, né? Então, assim, é importante que a gente não seja parte do problema, que a gente esteja indo aos nossos líderes levando uma solução. Outro ponto é o seguinte, que eu vejo muito em várias empresas, né? Pessoas sendo o que o seu líder querem que elas sejam. Uma coisa é quem você quer ser, aonde você quer chegar, e preste atenção para não cair na armadilha do líder que quer que você seja quem ele quer que você seja. Quantos líderes eu vejo segurando talentos porque é cômodo para ele, porque ele é confortável para ele, entendeu? Em vez de deixar essa pessoa crescer, ir para outros lados, indicar essas pessoas para outras áreas. Então, é importante ter esse feeling, se você está sendo realmente desenvolvido ou usado. Acho que, como liderado, é importante ter isso daqui. Então, eu sempre... Outro ponto, outra dica que eu falo é o seguinte, a pior coisa, acho que uma das frases mais desmotivantes que a gente pode ouvir de um líder é aquele cara que chega assim e fala assim, olha, pessoal, vocês sabem que ninguém é substituível, né? Entendeu? Eu sempre falo o seguinte, olha, quando alguém me falava um negócio desse, eu falava assim, olha, realmente ninguém é insubstituível, mas existem profissionais que são muito difíceis de serem substituídos. E eu procuro estar nesse grupo. Sempre procurei estar nesse grupo, né? Então, assim, estar num lugar porque estar num lugar que você se sinta importante, estar num lugar que você sinta que você está agregando. Isso, para mim, sempre foi fundamental, né? Então, para mim, esse é um dos fatores que você tem que estar sempre atento, né? Trabalhar num ambiente que desafie, o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, né? Líderes adoram pessoas que são proativas e se oferecem para atacar problemas, né? Isso para o líder é uma maravilha ter pessoas assim na equipe. Aquela pessoa que está sempre disposta, está vendo que alguém está com problema, alguma coisa, está sempre disposta a ajudar, né? Então, isso mostra colaboração, mostra motivação e tudo mais. E um outro ponto que eu falo, né, os dois últimos pontos que eu gostaria de comentar, é o seguinte, não destrua a sua carreira por conta de um chefe mal treinado ou mal preparado, né? Acho que eu já mencionei isso, eu só fiquei um pouco em dúvida se foi antes de começar ou depois, mas assim, às vezes eu vejo pessoas desistindo de carreiras em empresas espetaculares porque tem um chefe que não é legal, né?
Então, assim, trabalhe para sair debaixo desse cara e continuar na empresa se você vê que é uma empresa que tem oportunidades, que você vê as pessoas crescendo, você vê um clima bacana, né? Porque dinheiro não é tudo, é fundamental, é importante, mas um clima organizacional um clima saudável, faz uma diferença danada também. Mas, assim, tenta separar isso, porque a gente é uma coisa estranha, porque nós, como líderes, as pessoas, via de regra, vê a empresa através da gente, né? Se a gente é um cara que é muito bate, né, tá sempre assim, pressionando essa coisa toda, de uma maneira exagerada, você fala assim, ó, nessa empresa aqui não tem ambiente para trabalhar, né? E muitas vezes não é a empresa, muitas vezes é o papel desse líder aí, né? E por último, pessoal, eu sempre fui um cara que eu tinha um amigo que me conhecia, que ele falava assim, você parece a Fiat, né, movido pela paixão, né? Então eu acho que tem que ter um propósito, tem que ter paixão, essa coisa de trabalhar porque precisa. A gente precisa, mas se vocês trabalharem no ambiente e tiver paixão nesse ambiente, tiver paixão pelo que vocês estão fazendo, entendeu? Cada um de nós somos uma empresa e conhecimento é a melhor coisa que nós temos para vender, porque a gente vende e não entrega. Você vende o teu conhecimento para alguém e continua com ele. Então, sabe, tem que ser um negócio prazeroso, porque a pior coisa que tem, no meu modo de pensar, eu sempre preferi estar num ambiente que eu falava assim, nossa, já são 7:30 da noite, do que falar assim, puta vida, ainda é 1h da tarde, caramba, não passa a hora, ou 1h15, meu Deus do céu, entendeu? Então, acho que é a dica que eu deixo para vocês aí. Agradeço muito aí a oportunidade, essa troca de ideias e me coloco totalmente à disposição. Imagina, Grácio, foi uma delícia, um papo fantástico. Tem até vários chats aqui que me mandaram aqui no privado que a gente tentou fazer um mix de supply chain com liderança e tudo mais, que é bacana. Infelizmente o tempo é limitado, a gente tem 1 hora e pouquinho aí para a gente conseguir gerar todo esse conteúdo. Já estou até pedindo aqui uma mentoria só de supply chain, viu, Grácio? Fica a dica aí que tem bastante gente de supply chain aqui no grupo que estão querendo uma mentoria contigo mais específica da área. Vamos ver se a gente consegue arquitetar isso. Mas gratidão pela sua generosidade, aquilo que a gente falou. É raro conhecer líderes como você. Infelizmente, eu queria poder dizer o contrário, mas eu vim do mundo corporativo e posso dizer que realmente é raro, mas todos esses insights que você gerou, tanto como líder, mas como liderado, com certeza vão ajudar muito a gente a desenvolver uma série de pontos para se tornar um profissional de alta performance e aquilo lá, esperar alguém na torre de controle dar o comando para você colocar o avião em pleno voo e fazer acontecer. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar tanto com a gente e obrigado, né, Gi? Para mim é um imenso prazer, é um assunto que eu adoro, gosto muito, gente é uma coisa que eu gosto muito, então, para mim, meu amigo, eu gosto de falar também, vocês perceberam, então, isso aqui é um assunto que eu varo à noite numa boa, assim, discutindo, porque o que precisarem de mim, tem meu LinkedIn aí, fiquem super à vontade, eu vou ter o maior prazer em contribuir de verdade. Agradeço a participação. Tem alguns amigos grandes aqui que eu estou vendo, então agradeço muito aí pelo prestígio, pelo vosso tempo também. E me coloco à disposição. Obrigado, gente. E logo mais a gente vai deixar disponibilizado essa aula do Grácio aí, viu? Para quem quiser perder o comecinho, a gente vai deixar disponível. Muita gente mandou mensagem que não conseguiu acessar, a gente vai disponibilizar para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo riquíssimo. Maravilha. Fiquem bem. Muito obrigada a todo mundo que participou também, gente. A gente se vê na semana que vem com mais live, mas aí sem graça, infelizmente. Mas quem sabe a gente não traz Todo mundo tem seu valor. de novo, né? Exatamente. Já estão pedindo aqui uma mentoria de supply chain. Vamos ver se a gente arquiteta isso aí para poder gerar esse valor para o pessoal. Maravilha, pessoal. Super obrigado, obrigado. Gente. Fiquem bem. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau. Outro abraço. Tchau, tchau.